Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos nas epístolas de João, mensagem de número 10. Deus é amor. Leitura da Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo de 1 até 21. Eu vou ler primeiramente os 6 primeiros versículos do capítulo 4 e depois eu quero fazer um comentário geral. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, aqui fala o capítulo 3, ele termina em que, se conhecemos o Senhor, né, está aqui no capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E esse Espírito que Deus nos deu faz referência à unção que foi nos dada, mencionado em capítulo 2, versículo 20 e 27. Versículo 20 diz assim: e vós possuís unção que vem do alto, e todos tendes conhecimento. E versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, essa unção é uma coisa viva que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito da verdade, né? E é a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que eu li uma vez em Filipenses 1:19. Podemos ler novamente Filipenses 1:19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmãos, aqui nós temos a provisão. Na verdade, essa palavra é até mais forte,
é a provisão total, é a provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito de Jesus Cristo faz referência ao óleo sagrado da unção. São 4 especiarias que foram adicionadas a 1 hin de azeite de oliveira, representando o Espírito de Deus. Além do Espírito de Deus, agora, irmãos, esse Espírito de Jesus Cristo contém todos os elementos que Jesus agregou na sua encarnação, no seu viver humano, na sua morte e na sua ressurreição. Possui então o poder, né, da sua morte, a eficácia da sua morte, o poder da sua morte e o poder da sua ressurreição. Em outras palavras, é um Espírito que é capaz de nos suprir em toda e qualquer situação. Por isso, irmãos, Deus não nos colocou aqui na terra para nós vivermos debaixo de regras, de leis, mas para sermos guiados pela vida por meio da unção. E esse Espírito, né, por isso não se deve dar crédito a qualquer espírito. A necessidade de provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. 1 Coríntios 12, 10, podem nos ajudar um pouco? 1 Coríntios 12, versículo 10, que diz assim: há outra operação de milagres, há outra profecia e há outro discernimento de espíritos. Irmãos, esse discernimento de espíritos. Na igreja nós temos dons que discernem, né, o espírito, porque o espírito de engano, o espírito do engano está por trás dos falsos profetas e a sua, né, o seu propósito é enganar você. Por que João escreveu tudo isso? Porque na época de João, alguns se passavam por profetas de Deus, pregando heresias. Os gnósticos, os serintos e os docetas ensinavam heresias acerca da pessoa de Cristo, distorcendo a verdade a respeito da sua divindade e humanidade. Serinto negava que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, considerava Jesus como filho de José e Maria, ensinava que em seu batismo Cristo como pomba desceu sobre Jesus. Eles são os falsos profetas e os anticristos. Mas vós sois de Deus, nós somos de Deus. Por que nós somos de Deus? Porque nós somos nascidos de Deus. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, irmãos, eu quero aqui mostrar um pouco para vocês, por causa da preocupação de João com relação às heresias que se pregavam na sua época. E João então teve que escrever essas coisas para que a igreja tivesse discernimento de espírito, sabendo que há espírito do engano tentando distorcer e enganar o povo de Deus, distorcendo a verdade para enganar o povo de Deus. Então aqui vemos a importância do Espírito
que está em nós como a unção que nos ensina a discernir o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, irmãos, eu tenho ouvido alguns irmãos dizendo, mesmo no passado recente, alguns irmãos tinham esse discernimento e quando discernia aquilo que procedia, era um falar que procedia de Deus e outro falar que não procedia de Deus. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, e quem nos dá essa sensibilidade quando, o falar vem de Deus? É a unção que nós temos dentro de nós, tá? Então maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo sistematizado luta contra Deus e contra o seu reino com todas as suas forças, usando todos os meios, com todas as suas armas. Satanás usa a lógica humana para lutar contra a fé, confundindo os crentes. Por essa razão, devemos ser totalmente desarraigados desse mundo perverso que inclui o mundo religioso. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 de Gálatas, que diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nosso Deus e Pai, irmãos, tem um desejo que sejamos desarraigados, arrancados com raiz e tudo, irmão, desse mundo. Esse mundo pode ser colorido, bonito, mas é um mundo perverso. Um mundo que quer lutar contra Deus, contra a vontade de Deus, confundir, os filhos de Deus. Mas, irmãos, nós temos a unção dentro de nós, que nos dá discernimento, certo? Por isso, irmãos, eles procedem do mundo. Esses que falam, falam como falsos profetas ou anticristos, eles procedem do mundo, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quem é do mundo não sabe discernir e os ouve, porque eles são do mundo. Quem ainda não foi libertado do mundo corre grandes riscos de ser influenciado pelo racionalismo cristão, que é a linha do gnosticismo. Portanto, irmãos, ó Senhor Jesus, no versículo 5, versículo 5 diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Versículo 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quem somos nós, do versículo 6 aqui? Quem são o nós, do versículo 6? São os apóstolos, são quem estava falando com eles. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus ouve quando uma voz vem de Deus, quando a palavra é de Deus. Então, mas só que quem não é de Deus, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Por isso, irmãos, tem alguns que apreciam a palavra que procede de Deus e outros não reconhecem e não conhecem, e não ouvem. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, ou o espírito do engano. Irmãos, os 11 discípulos, eles eram
homens que o Pai confiou a Cristo. João capítulo 17. São esses que ouvem a palavra de Deus. João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Quer dizer, os homens que o Pai deu para o Filho, confiou ao Filho, eram do Pai, mas foram confiados ao Filho, e o Filho tem feito com que eles guardem a palavra de Deus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, irmãos, isso confirma, né, que o apóstolo João representava aqueles que são de Deus, e os que conhecem a Deus ouvem a palavra procedente de João, porque era procedente do Pai. E aquele que não conhece a Deus, não aceita essa palavra, não aceita a palavra profética, porque não conhece a Deus, né? Mas os 11 discípulos, depois que o traidor saiu, Judas Iscariotes, todos os 11, Jesus guardou-os com muito carinho, né? Por exemplo, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, irmãos, para dar sequência ao versículo, a partir do versículo 7, eu preciso falar alguma palavra com vocês, porque é muito difícil de entender. Não queremos entender da maneira convencional, porque na maneira convencional eu vou falar coisa que vocês já sabem: amemos-nos uns aos outros, Deus é amor, não é isso? Irmão, não sei mais o que falar com vocês. Então eu preciso colocar vocês, né, num ambiente correto. Porque no capítulo 3, quando Deus nos fala através de João, capítulo 3, versículo 11: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O assunto, irmãos, é amar-nos uns aos outros. Qual cristão que não ouviu falar que um cristão deve praticar o amor de um para com o outro? Quem não ouviu? Quem não sabe que Deus quer que nós pratiquemos o amor de um para com o outro? Mas qual é a realidade do mundo cristão? Esse amor é realidade? Talvez em parte. Não posso dizer que há ausência total disso, não posso dizer. Mas por que, quando ele fala desse mandamento, que nos amemos uns aos outros, imediatamente ele usa o exemplo de Caim? Não segundo Caim. Bom, por que ele citou esse exemplo? Eu quero voltar com vocês lá para Gênesis 2, podemos lá? Gênesis 2. Eu preciso que o Senhor dê espírito de sabedoria
primeiramente para que eu consiga falar, para vocês entenderem, e em segundo lugar para vocês tenham a revelação para entender, né, o que eu vou falar agora. Eu não sei se eu vou conseguir expressar, eu vou tentar, tá? Senhor Jesus, Deus então colocou no meio do jardim, do versículo 9, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, isso é crucial. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na mensagem anterior, irmãos, eu gastei muito tempo para dizer para vocês, irmãos, a importância da escolha certa. Escolha certa, se você escolher a vida, você vai receber o quê? Me ajudem. A vida, você vai ter o amor de Deus, não é? Você vai ter a luz, Deus é luz, e o resultado é a bênção. Mas se você escolher o outro lado, o lado errado, você vai escolher o quê? A morte, e a morte vai produzir ódio, e também vai produzir trevas, e no fim é a maldição. Vocês entenderam como é importante fazer a escolha certa? A escolha começa pela vida. É vida ou morte. Se você escolher a vida então vai resultar em amor, resultar na luz, resultar na bênção. Se você escolher a morte, vai resultar em ódio, resultar em trevas e vai resultar na maldição. É fácil entender assim, não é? Tá, muito bom. Aí, versículo 17 de Gênesis 2, Deus então faz uma advertência ao homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é o nosso conceito? Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela deve conter veneno mortal. Então, se o homem comesse dessa árvore, iria cair morto no chão. Não é essa a ideia nossa? Não é. Está errado. Certamente morrerá significa o quê? Certamente você escolheu a morte. Vocês entenderam ou não? A árvore da vida, se você escolher a árvore da vida, significa que você escolheu a vida. E se você escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que você escolheu a morte. Não é conhecimento, é a morte. Tá. Se você não concorda comigo, vamos lá. Aí a serpente foi enganar Eva, e a primeira pergunta que ele fez é exatamente esse ponto que Deus falou. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E aí Eva foi dar trela para essa conversa e explicou, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí deu chance para a serpente dizer sofisma, meia verdade. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele contradisse o que Deus disse: é certo que não morrereis. Quer dizer, é meia verdade.
De fato, no dia que Eva e Adão comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram, não morreram fisicamente, mas eles optaram, escolheram a morte. Vocês estão começando a me entender, não? Aí o que aconteceu? Porque Deus sabe, a serpente dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente passava a ideia de que Deus queria enganar o homem. Deus queria, que o homem não tivesse a capacidade de conhecer o bem e o mal como Deus tem. Então, o homem fica revoltado, porque Deus está omitindo essa capacidade para mim. Irmão, na verdade, Deus ama o homem. Deus quer colocar o homem em uma outra linha. Sabe qual é a outra linha? É a linha da vida. A linha da vida, irmãos, é muito mais simples e frutifica muito mais. Eu vou explicar para vocês, tá? Calma. Aí, vendo a mulher que a árvore era boa, boa para se comer, agradável aos olhos e desejar para dar entendimento, tomou do fruto e deu também ao seu marido, e ambos comeram, e os olhos de ambos se abriram. Tá? Os olhos de que se abriram? Os olhos, irmãos, de avaliar, discernir o certo e o errado. A partir de então, o homem, depois que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, contaminado pela árvore do conhecimento do mal, daqui para frente, eles não têm mais Deus, porque essa árvore substituiu a Deus. Como Deus substituiu a Deus, não tem mais Deus, porque eles optaram pela morte. E agora essa árvore é que vai lhes dizer o que fazer daqui para frente, através do discernimento do bem e do mal. Aí, Caim, que foi? Versículo 4. Abel, por sua vez, capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Por que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim? Por que será, hein? Por que será? Mesmo depois da queda do homem, Adão ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, mas ainda tinha uma oportunidade de cada um optar por que caminho seguir. Você sabia disso ou não? Mesmo depois da queda. Mesmo porque depois da queda, Deus conservou a consciência no homem. Quando alguma coisa que o homem faça não está bem, a consciência acusa. A consciência começa a fazer um alerta, a acender luzinha. Opa, cuidado, alguma coisa não está bem. Por que Abel agradou ao Senhor e Caim não agradou ao Senhor? E aí ele perguntou, Jesus ainda perguntou, versículo 6: Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que significa se procederes bem? Ainda tem chance de você escolher certo. Aqui ainda tem uma chance de escolher. Se você escolher certo, você será aceito. Se você continuar escolhendo
a árvore errada, que é a árvore da morte, o pecado já está aqui na sua porta. E cabe a você dominá-lo. Esse pecado, irmãos, é Satanás, é o diabo, está torcendo para você escolher a morte. Bom, agora eu vou tentar explicar para vocês. A escolha que Adão fez, isso aqui fica caindo aqui. A escolha que Adão fez da árvore do conhecimento do bem e do mal contaminou toda a humanidade. Nós passamos a agir pelo certo, pelo errado. Sem vida, o homem precisa das regras exteriores para viver. E essas regras exteriores são indicadas pelo discernimento do bem e do mal. Certo ou não? Desde que me dei por cristão, eu fui ensinado que um crente não pode beber, não pode fumar, não é isso? Isso é errado, aquilo é errado. Ou essa só é minha criação, sua também não é assim? Não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Um crente deve fazer isso, deve fazer aquilo. Quer dizer, nós somos regidos pelas regras, pela lei. Isso é certo, aquilo é errado, tá? Por quê? Porque o homem já fez escolha errada. A escolha, se você escolher a morte, você precisa, porque não tem vida para governar. Então você é obrigado a viver debaixo dessas regras, né, do bem e do mal. Mas, irmão, se você fizer a escolha certa, você não precisa viver debaixo de regras exteriores, porque quem governaria você é a própria vida. Talvez você ainda não esteja entendendo o que eu digo. Por exemplo, seria tolice você plantar um pé de laranja no seu quintal e enquanto esse pé de laranja ainda é muda, você todos os dias dá aula para ele, que lembra-se que você é um pé de laranja, você precisa produzir laranja. Não me envergonhe produzindo figos. Você é pé de laranja. Você precisa fazer isso. Precisa dar regras para ele. Se ele tem, esse pé de laranja tem a vida de laranjeira, a vida vai fazê-lo produzir laranja. Ou não é assim? Aqui na estância está cheio de gansos ali. E agora é época de surgir os filhotinhos, né? Os filhotinhos que nascem como gansos, será que precisam passar por umas aulas de natação? Precisa de umas aulas dizer, olha, vocês são gansos. Não vai fazer feio para nós e de repente cacarejar que nem uma galinha. E vocês precisam saber nadar. Não, a própria vida faz com que viva uma vida de ganso. Então, se fizéssemos uma escolha certa, se escolhêssemos a árvore da vida, irmãos, a vida nos governa, a vida nos faz agir como um filho de Deus, como um nascido de Deus. E amar uns aos outros faz parte do fruto dessa vida. Não é pelas regras exteriores, não é pela lei exterior,
Por isso, irmãos, quando Deus deu a lei para o povo de Israel, não só a lei serviu de aio para guardá-los, esperar quando viesse a Cristo, tivesse a realidade da escolha da vida, mas, Deus tinha intenção, mesmo quando deu a lei, Deus não tinha intenção de, através da lei, o povo formasse uma religião judaica. Deus não tinha esse interesse, porque a lei também foi o quê? Para conduzir o povo. Depois eu explico melhor. Em Romanos 7 eu li para os cooperadores hoje à tarde. Portanto, irmãos, se nós escolhêssemos a vida, na verdade, nós não precisamos de leis exteriores. Por isso que Deus, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos ler Jeremias 31, 33. Eu saí fora do script, tá? Parei aqui, isso aqui está parado aqui. Não sei como é que eu vou terminar, tá? Mas vamos lá. Jeremias 31, versículo 33. Eu vou ler desde o versículo 31. Olha só qual era a intenção de Deus para com o povo de Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, e no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança que Deus quer firmar agora com o povo de Israel? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, não mais as leis exteriores, mas as leis interiores, as leis da vida, para governar o povo de Deus. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 36, versículo 26. Amém. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e eu farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Eu farei. Não é sua regra de conduta, é pela vida. Eu vou dar para vocês um coração novo, vou colocar dentro de vocês um espírito novo, espírito da vida. Eu é que vou fazer com que vocês guardem os estatutos, os mandamentos. Senhor Jesus, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Hebreus 8:10.
Hebreus 8:10, como diz: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Capítulo 10, versículo 16, Hebreus, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Eu vou inscrever, na sua mente. Eu vou, colocar no coração deles as minhas leis. Que leis são essas, irmãos? É a lei do Espírito da vida. Por isso, irmão, não vamos cair de novo. Toda a história da igreja, nos 19 anos da degradação, o homem não acordou para isso. Um cristão sempre tenta a ser um bom cristão, tendo bons comportamentos, ainda que a gente não segue a lei do Antigo Testamento. Mas, irmãos, no povo do Novo Testamento acabou criando regras para si. Cristão tem que ser assim, um padrão pro cristão. Irmãos, nós acabamos esquecendo de ir para a fonte certa, que é a vida. Por que o Senhor está abençoando tanto os nossos adolescentes? Pela simplicidade. Por quê? Quem aqui já foi aperfeiçoado pelo PAC? Por que na rua, quando você é aperfeiçoado pelo PAC, toda aquela bagagem que você tem, toda a sua história da igreja, você vê que não funciona na rua? E as pessoas não sabem que você é irmão responsável da igreja. As pessoas não sabem. Você quer que você é médico, você é engenheiro, você na sua igreja, você canta de galo, mas na rua você pia. É ou não é verdade? Aí você precisa de um jovem, uma jovenzinha do PAC, com 20 e poucos anos, tem idade de ser seu filho, sua filha, para dizer por você com muito carinho e muito respeito: irmão, não use suas próprias palavras, use a palavra da imersão, use a palavra que o Senhor falou conosco. Aí você duvida no começo: será que ele não sabe que eu conheço a Bíblia melhor do que ele ou ela? Aí você tenta fazer do seu jeito e não vai. Aí você se rende, você faz do jeito que ele falou ou ela falou, e a palavra profética funciona. Por que será, hein? Por que será? Você já pensou nisso, não? Por que será? Um está ainda na árvore do conhecimento do bem e do mal. Outro está na árvore da vida. E na árvore da vida funciona. Na árvore do conhecimento não funciona. Por isso, irmãos, a partir desse pequeno exemplo, eu espero conseguir ajudar vocês, porque isso contaminou profundamente toda a humanidade, especialmente a igreja. Nós ainda somos pela regra de conduta. Nós ainda somos pela minha capacidade do conhecimento bíblico que eu tenho. Eu não tenho a simplicidade de seguir a vida em cada momento. Por isso os nossos adolescentes, irmão, não sabem muita coisa, não tem muito conhecimento bíblico, né?
Mas eles têm ousadia do Espírito para fazer um vem e vê, e dezenas de adolescentes são trazidas para a igreja. Por quê, irmãos? A árvore está certa. Eu espero ter ajudado vocês. Isso faz toda a diferença. Então, para mim, João, vou voltar lá. João, de um lado, ele foi obrigado, do versículo 1 até versículo 6, alertar os irmãos sobre os anticristos, sobre as heresias. Mas a verdadeira preocupação dele, não sei se você percebe, a verdadeira preocupação dele é que ele insiste muito em falar, amei-vos uns aos outros, mas logo em seguida ele vai começar a falar, Deus é amor, e ele vai falar o quê? Sobre o nascido de Deus. Então não é pelo conhecimento, não pelas regras de conduta, não pelas leis exteriores, irmãos, é pela vida. Pela vida. Seja simples e agarre na vida, escolha a vida, todo o tempo escolhe a vida. Na igreja, eu sou muito respeitado, não é? Quando eu levanto, todos os irmãos, amém, amém, aleluia. Mas na rua, ninguém me conhece. Aí está o verdadeiro teste. Se você anda pela vida ou pelo conhecimento. Estou certo ou não? Por isso a comportagem é uma maravilha. Por isso que dá um frio na barriga. Porque você acaba se expondo o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira condição. Se você está em você mesmo, não funciona. Quando você faz a escolha certa, você se arrepende, faz imersão, volta para a árvore correta, escolhe a vida, a coisa flui. Não é pelos anos de igreja que você tem, não é pelo conhecimento bíblico que você tem, mas se você está conectado com a fonte certa agora. E a fonte certa vem pela palavra. Por isso, irmão, João começa em 1 João capítulo 1, versículos 1 a 3. É a palavra da vida. Irmãos, o que funciona é a palavra da vida. Porque a palavra da vida é a própria vida eterna. A vida eterna é próprio Cristo. E essa palavra da vida é anunciada pelo apóstolo João. E quando você crê na palavra que sai da boca do apóstolo João, você é conectado na comunhão da vida com Ele. Só que a comunhão com Ele não é com Ele, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, João está tentando levar a gente para a fonte da vida, na escolha certa, na ligação certa. Pare de ficar vivendo, eu tenho que amar os irmãos, mas às vezes eu não consigo, mas eu tenho que amar os irmãos. Irmão, não funciona, não funciona. É na fonte certa, funciona. Agora dá para eu continuar. Versículo 7. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui não fala assim, todo aquele que ama, tem muitos anos a vida da igreja, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Não fala assim. Aqui fala, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, é a fonte certa. A sua ligação tem que estar na vida que você escolhe. Vamos escolher a vida? Aí você vai conseguir amar. Mas não é você, é o próprio poder da palavra, poder da vida,
vai fazer você amar os irmãos, não é? Vou falar de novo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Irmãos, não adianta você tentar amar. O amor procede de Deus. Deus tem que te dar. Se Deus não te dá, você não tem amor, esse amor ágape. Então, irmãos, como é que eu vou amar uns aos outros? Eu preciso pedir para Deus me mandar esse amor. E de onde vem? Por onde vem esse amor? A palavra da vida, a comunhão da vida. Por isso, irmão, é tão importante essa vida da igreja em ressurreição que nós estamos vivendo. Não estamos mais, irmãos, vivendo de fachadas, de aparência. Então, pouco tempo atrás, ainda entre nós se vivia de fachadas. Irmãos que têm muita aparência de espiritualidade, muita aparência de piedade, mas não tinham poder na vida. Graças a Deus, irmãos, o Senhor limpou-nos isso tudo. Hoje nós estamos buscando a verdade, a realidade. E essa palavra, sem a gente perceber, nós estamos só fazendo imersão, anotação, transcrição. Dorme com Deus, acorda com Deus, compartilhamos uns com os outros, imersão profunda, imersão refinada, não é isso? E pregamos o evangelho com os irmãos, fazemos comportagem lá fora. O que está acontecendo? Está acontecendo, irmãos, que o amor de Deus que procede de Deus, está nos suprindo pela árvore da vida. E nós passamos a amar os irmãos sem percebermos. Você já percebeu que você, por praticar isso que nós estamos praticando, você está amando mais os irmãos? Não. E não é nada forçado, não é nada fingido. Você ama os irmãos. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verbo conhece a Deus aqui, o verbo conhecer, em grego, está no tempo auristo. Já tentei explicar o que é o tempo auristo. Esse conhecer a Deus no tempo auristo do grego antigo, que expressa uma ação pura, num tempo puro, não tem duração do processo. Não é assim, eu conheci, né, a minha atual esposa em 1900 e tanto, tá? Isso não é um tempo auristo. Tempo auristo é que não tem duração de tempo. E conhece, acabou, tá? Então, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que quer dizer isso? Não se consegue definir o tempo em que essa ação ocorreu. Portanto, irmãos, é um conhecimento próprio que vem do nascimento. Acho que poucos entenderam. Se você é nascido de Deus, por esse nascimento você conhece a Deus. Você conhece a Deus pela vida que você recebeu. Não é pelo fato de Ele ter feito alguma coisa para você. Porque você é nascido de Deus, você conhece a Deus. Esse significado do tempo auristo, tá? O amor procede de Deus. Quem recebeu a palavra da vida anunciada por João, nasceu de Deus e foi incluído na comunhão da vida. Essa vida é a vida eterna que procede de Deus. Essa natureza e a essência de Deus é amor. Assim, quem é nascido de Deus ama. Assim como quem nasce pato, nada. Quem é um pé de laranja, dá laranja. Quem é nascido de Deus ama. Vamos falar de novo? Quem é nascido de Deus ama. Quem nasceu pato, nada. Fala isso para você mesmo. Eu não nasci pato, mas eu nasci de Deus. Como é que prova que eu nasci de Deus? Eu amo.
Olha para o irmão do seu lado. Fala para ele que eu sou nascido de Deus. Por isso eu amo. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Acabei de explicar essa palavra, o verbo auristo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque não é nascido de Deus. Ou não conhece a Deus. Pode até ser nascido de Deus, mas não está vivendo por essa vida. Naquele momento fez a escolha errada, fez a escolha a morte. Então não conhece a Deus, portanto não ama. Por isso, irmão, nós precisamos manter esse Filho de Deus que está dentro de mim e dentro de você, esse ser divino. Temos que manter ele, irmãos, fortalecido. Manter esse ser vivo, sempre vivo, ativo. Não deixe ele dormindo, não. Vamos manter esse Filho de Deus que está dentro de mim, dentro de você, sempre ativo, fortalecido. Por exemplo, Efésios 3, dá uma olhada. Efésios 3. Tudo isso fora do script, tá? Efésios 3, versículo 16. Eu gosto de ler sempre de versículo 17 para frente, mas hoje eu vou ficar aqui no 16. 16 diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Que é o homem interior? Esse ser divino que está dentro de você. Vamos pedir para o Senhor nos fortalecer esse homem interior? Vou ler de novo, tá bom? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Se nós mantivermos, irmãos, esse homem interior, esse que é nascido de Deus, esse ser divino e vivo que está dentro de mim, né, está crescendo, vamos mantê-lo sempre forte, fortalecido, irmãos, ele vai me fazer amar os irmãos, porque ele é nascido de Deus. Não o meu velho homem, mas esse novo homem, ele é nascido de Deus. Ufa, consegui explicar? Não. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Irmãos, que amor! Que amor! João 3,16 fala do amor de Deus em ter enviado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, recebemos a vida eterna, nós nascemos de Deus. Olha que amor de Deus! Deu o seu próprio Filho, para hoje sermos aquele que é nascido de Deus. Mas o nascido de Deus precisa viver por Cristo, viver por essa vida. Por isso, irmãos, né, aqui versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Agora é para quê? Para vivermos por meio dele. Não é só ter a sua vida. Agora essa vida gerou uma criança aqui, ó.
gerou um homem interior, gerou um ser vivo e está aqui dentro de mim. E eu quero mantê-lo forte, ativo, né? Sempre crescendo pela circulação da vida, palavra da vida, vida eterna. Eu quero que ele cresça, 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 não é isso? Para quê? Para que eu possa viver por meio de Cristo, por meio dele. Ó Senhor Jesus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados. Irmãos, ó Senhor Jesus, nós não amamos a Deus primeiro, porque o amor não procede de nós. Deus é amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e nos salvou, nos deu a sua vida e nos gerou e nos fez nascer nele. E quando nós nascemos de Deus, agora sim, nós temos o amor de Deus para amar a Deus. Até para amar a Deus, irmãos, nós precisamos do próprio amor de Deus para amá-lo. Por isso em Deuteronômio, não é isso, né? Ó Senhor, Deuteronômio 6, nós falamos em inculcar a palavra, e um dos mandamentos do Senhor ali, né? Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, até a exigência para nós amarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, irmão, essa exigência, para atender essa exigência, nós precisamos do suprimento de Deus, do amor de Deus. E como Deus nos supre com seu amor ágape? Como Ele supre? Por meio de que Ele nos supre? Por isso, irmãos, Ele logo em seguida fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Fazer imersão na palavra, né? Dormir com Deus, acordar com Deus. E dessa forma, pelo suprimento da palavra da vida, pela vida eterna, e Deus é amor, pelo suprimento de Deus, que é amor, nós passamos a amar Deus cada vez mais, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Não é a nossa capacidade, é pela vida. Por isso, irmãos, aqui fala, Ele, né, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu já expliquei, irmãos, para nós é tão fácil. Pecamos, confessamos nossos pecados, Ele é o fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Mas para poder Deus nos perdoar os pecados, é um processo tão difícil, tão complicado. Por exemplo, né, a tampa da arca da aliança é o propiciatório. É sobre essa tampa, né, que é propiciatório, é que o homem se encontra com Deus. Portanto, irmãos, para homem poder viver por meio de Cristo, poder receber, né, o suprimento do amor, para poder amar uns aos outros e andar como filho de Deus, irmãos, nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter contato com Deus, encontro com Deus. E para ter encontro com Deus, irmãos, nós precisamos da propiciação. Senão, os dois querubins que representam a glória de Deus sobre a tampa da aliança, da arca da aliança, nos fulminaria. Por isso que quando o sumo sacerdote entrasse, abrisse o véu,
tinha que lançar os 2 punhados de incenso moído para fazer fumaça perante os querubins. Para quê? Para que não morra. Aí imediatamente entra com sangue aspergindo sobre a tampa do propiciatório. Aí satisfaz as exigências das 2 tábuas da lei, do testemunho que está dentro da arca, da justiça de Deus, santidade de Deus, e dos 2 querubins da glória de Deus. E Deus então nos aceita, nos justifica, e Deus então está pronto para falar conosco. E hoje no Novo Testamento, irmão, tudo facilitou. Nós não precisamos matar um novilho e fazer todo esse processo complicado para poder entrar no Santo dos Santos. Hoje em Hebreus capítulo 4, eu já li isso, vamos lá, Hebreus 4. Irmão, isso tudo é para buscar suprimento do amor, suprimento da vida de Deus, né? Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele já fez tudo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Esse trono da graça é o propiciatório. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, tudo que nós recebemos dele, irmãos, é misericórdia e graça. Porque o resto, o amor de Deus não supre tudo, a vida de Deus não supre tudo. Através da graça, e nós passamos a amar uns aos outros. Ó Senhor Jesus, vamos lá para o versículo 11, né? 11. Versículo 1 João 4, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Em 1 Timóteo 6,16, vamos lá, 1 Timóteo 6,16, diz que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Então nosso Deus, ele habita, ele está num lugar inacessível, porque nenhum homem jamais viu a Deus e nem é capaz de ver. Então ninguém consegue ver que Deus é amor. Mas se a igreja praticar o amor fraternal, se nós realmente tivermos essa realidade de amar uns aos outros, porque nós somos nascidos de Deus, porque, lembra, eu vou repetir, quem tem a vida do pato, nada, mas quem tem a vida de Deus, quem é nascido de Deus, ama, certo? Então, irmãos, ninguém jamais viu a Deus, que é amor. Mas se o mundo enxergar, visse na igreja esse amor fraternal, nós passamos a amar uns aos outros como nunca aconteceu no mundo, porque não existe isso no mundo. O amor que nós temos uns pelos outros, pela vida de Deus, é totalmente coisas fora desse mundo. E as pessoas vão o quê? Vão ver o amor em nós é aperfeiçoado. O amor de Deus foi aperfeiçoado em nós. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Irmãos, os apóstolos foram testemunhas oculares de que Deus enviou o seu Filho unigênito como Salvador do mundo. Isso anula por completo os argumentos de quem quer perverter o Evangelho, tá? E, no entanto, irmão, não basta somente aceitar essa verdade, mas é necessário confessar, isso é, crer
que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a condição essencial para Deus permanecer nele e ele em Deus. Da mesma forma, se os ramos permanecerem na videira, que é Cristo, a videira permanecerá no ramo para produzir fruto. João capítulo 15, versículo 4. Vamos ler, vamos ler. Porque correndo assim, vocês não causa nenhuma impressão em vocês. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Por isso, irmãos, para amar, precisamos permanecer na videira. Para praticar justiça, precisamos permanecer na videira. Para viver uma vida santa, precisamos permanecer na videira. Por isso, irmãos, precisamos permanecer na videira como os ramos precisam permanecer, né, na videira para dar fruto, né? Aqui diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é pela nossa capacidade de cumprir regras, de cumprir lei. Eu tenho que amar, então eu vou amar. Eu não consigo. Não é pela regra, é pela vida, por permanecer no Senhor, tá? Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois Jesus, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Irmão, nós conhecemos o amor pelo novo nascimento. Nós conseguimos amar um ao outro pelo novo nascimento. E cremos no amor que Deus tem por nós. Quem permanece no amor, permanece em Deus, porque Deus é amor. Não há como separar o amor de Deus. Se você está em Deus, você está no amor. Se Deus está vivendo em você, você ama, porque Deus é amor. Então, quem permanece no amor, Deus permanece nele. Nisto é aperfeiçoado o amor. Em versão King James atualizada assim: dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós. Em Vincent é um comentário tem um livro de comentário da Bíblia. Vincent, ele comenta que na construção dessa frase, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, ou em King James atualizada, dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós. Na construção da frase, em nós e amor, existe uma ligação. Então, em nós e amor equivale a nosso, isto é, o nosso amor. Acho que você não entendeu. Quer dizer o quê? Isso pode significar, nisso é aperfeiçoado o amor, isto é, fala a respeito do amor que está entre os cristãos e também o amor que está entre Deus e os cristãos. Vou tentar explicar melhor, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Nisto, onde estou? Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Pela construção dessa frase em grego, dá para entender, irmãos, que nisso o amor está entre os irmãos. O amor está entre Deus e os irmãos. Em outras palavras, é o que eu venho repetindo, irmão. Acho que eu sou o único louco aqui que falo, eu tenho insistido que o amor é uma cola.
né? Eu acho que ninguém falou isso. Eu sou o único louco aqui que interpreta o amor como um elemento que liga, um elemento que conecta, um elemento que une, um elemento que liga, que cola, que é adesivo. Se você tiver amor entre os irmãos, tiver amor entre nós e Deus, a edificação. O que é edificação? A ligadura, ligação, né? Nós estamos ligados, nós estamos conectados, nós estamos unidos. E essa cola é a melhor cola que tem. Essa cola não separa mais. De tanto, sabe, nós somos nascido de Deus ama. De tanto amar, nós vamos estar totalmente ligados um com o outro. E também ligado com Deus. Deus e nós, e nós e nós. Aí sai, irmão, nós vamos virar um organismo vivo. Não tem mais indivíduo, não tem mais eu e você. Nós somos uma coisa só. Porque estamos ligados. Ligados pelo quê? Ligados pelo amor. Porque eu sou esse louco que fala assim. Eu uso Colossenses 1,14. Como diz Colossenses 1,14? Hein? Como Colossenses 1,14 fala? É 3,14, perdão. 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é vínculo da perfeição? O amor é que nos vincula, que nos une, que nos cola, não é? E na Bíblia judaica completa diz: o amor nos une com perfeição. Se o amor nos une com perfeição, o amor é a melhor cola espiritual. Nos cola, nos liga, nos conecta, nos faz um. Por isso que em João 17, né, nós somos aperfeiçoados na unidade. É através do amor. O amor está nos unindo, estamos ligados. Ó Senhor Jesus. Eu acho que eu sou meio louco, né? Eu entendo dessa forma. Ó Senhor. Por isso, irmãos, em Efésios capítulo 4, 15 e 16, ele fala dessa forma, né? Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, Deus quer nos santificar com a verdade. E a palavra de Deus é a verdade que nos santifica. E essa verdade, irmãos, traz o próprio Deus, que é amor. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, de Cristo vem a verdade para nós. De Cristo vem o amor de Deus até nós. Nós somos supridos da verdade, somos supridos do amor de Deus. E isso resulta em quê? Resulta em vamos ser colados, vamos estar unidos, conectados. De que jeito? De que em todo o corpo bem colado, bem conectado, bem ajustado, bem compactado, bem consolidado, pelo auxílio de toda junta, e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amor nos liga, nos edifica, nos tornamos uma coisa só. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, eu preciso terminar, vamos lá. O tempo está correndo. Infelizmente estamos ainda sujeitos ao tic-tac, né? Está passando o tempo, vamos lá. 1 João 4. Senhor Jesus. Onde eu estou, hein? Bom. Nisso é aperfeiçoado, né? O amor em nós. Quando o amor é aperfeiçoado,
a igreja edificada, nós somos unidos, edificados, né? Bem ajustado, bem consolidado, irmãos, pode ter certeza que no dia do juízo nós vamos nos encontrar com o nosso Deus com confiança. Não precisamos fugir da presença de Deus envergonhados. Irmão, nós estamos o quê? Fazendo a vontade do Senhor. O amor fez o efeito, nos ligou a todos. Nós entregamos para Deus, irmãos, esse organismo vivo que Deus governa em vida. Ó Senhor Jesus. Versículo 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso, irmãos, se nós estivermos verdadeiramente mergulhados nesse amor, que a palavra da vida nos fornece, se nós vivemos na comunhão da vida e somos supridos por essa vida, supridos por esse amor, irmãos, quando o Senhor voltar, irmãos, na verdade não é quando o Senhor voltar, hoje, vivendo nesse ambiente, irmão, nós não vivemos num ambiente de amor, de medo. A vida da igreja é genuína, envolto nesse amor, irmãos, não existe medo. Por que em alguns momentos da vida da igreja nós vivíamos com medo, com temor? Porque, irmãos, o medo é porque nós ainda temos muita desconfiança entre nós. Você já passou por essa fase da vida da igreja? Pisando em ovos, não é isso? Você deu um passo em falso, lá vem alguém para dizer para você: irmão, que é isso que você fez? Né? Então assim, havia muita desconfiança, havia falta de confiança, todo mundo andava com medo, todo mundo pisava em ovos. Eu falei isso no grupo dos cooperadores no ano passado. Falei, puxa vida, que ambiente é esse? Todo mundo tem medo de pisar em falso. Parece que tem medo de ser criticado. Se eu dou um passo em falso, tem 1000 pessoas para me criticar. Irmão, esse não é o ambiente da igreja. O ambiente da igreja, irmãos, é amor. O ambiente da igreja é confiança. O ambiente da igreja é um suportar outro, um apoiar outro. Não é um apontar defeito no outro. Não é, irmãos, os olhos se abrirem para criticar um ao outro. Não, é um ambiente do amor. E no amor, irmão, não existe medo. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, hoje no grupo dos cooperadores, irmãos, nós cooperamos sem medo. Não tem medo. Podemos até errar, mas os irmãos compreendem. Nós podemos, né, confessar nossos erros e corrigir imediatamente. Nós não temos um monte de fiscais para nos condenar, juízes para nos condenar. Graças a Deus nós somos num ambiente de amor. No amor não existe medo. E se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, né? E para terminar, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Irmão, não adianta falar, puxa, como amo a Deus, eu amo a Deus, mas não consegue amar irmão. É mentira. Esse amor é mentiroso. Porque quem é nascido de Deus, ama. Quem não ama, então não vive pelo que é nascido de Deus. Então quem não vive pelo que é nascido de Deus, não consegue amar. Então é melhor viver pelo que é nascido de Deus. Melhor fortalecer o homem interior. Não ficar vivendo no velho homem, não é isso? Vamos aprender a viver no novo homem. Ó Senhor Jesus, quem permanece no amor, permanece na luz. Portanto, irmãos, nós não odiamos os irmãos. Irmãos, hoje o clima da igreja está muito gostoso.
ambiente de amor, ambiente de confiança, ambiente de apoio, de suportar uns aos outros. Ninguém aponta dedo para ninguém, não é isso? Nós todos somos encorajados para ir na palavra da vida, na comunhão da vida, viver, sabe, nessa comunhão da vida, edificando a igreja em amor e pregando o evangelho do reino. Irmão, essa é a nossa tarefa. Vamos trazer o Senhor de volta. Amém.